Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, com muito conteúdo, com muita informação exclusiva para vocês aqui. A gente vai trazer todos os detalhes aí já sobre a preparação do Vasco, visando aí a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, né? O Vasco volta a campo domingo contra o Grêmio lá em Chapecó e também já a preparação visando a próxima partida da Copa do Brasil, quarta-feira que vem contra o Atlético Goianiense, partida fora de casa, jogo de ida aí, né? Muito importante pro Vasco aí buscar, né, classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Vamos falar muito também aí sobre a situação da SAF do Vasco, né? O vascaíno está muito ansioso, expectativa muito grande aí para saber os próximos capítulos após o acordo que houve bilateral semana passada entre o Clube Associativo e a ACAP, né, empresa americana, né, que tomou conta ali das rédeas da 777. Muita gente aí já buscando saber quem seria o novo parceiro, quem poderia ser o fundo aí, né, que poderia assumir o comando do futebol do Vasco. Então a gente vai trazer detalhes também sobre isso aí. A gente pode ter um nome pintando ainda essa semana, então eu vou destrinchar e explicar para vocês todo o processo que vai acontecer aí, né, após esse acordo que, obviamente, né, tirou, entre aspas, o Vasco Associativo do comando exclusivo da SAF Vascaína na semana passada. E também vamos falar muito sobre o mercado da bola, né? Porque ainda essa semana a gente pode ter aí mais 2 jogadores sendo anunciados, né? O Vasco aí que busca um atacante e um zagueiro. Então a gente vai trazer detalhes aí também sobre negociações, nomes que interessam, jogadores aí que foram especulados no Vasco nos últimos dias. Então quero convidar todos vocês a acompanharem, a assistirem o nosso vídeo aqui até o final para não perder absolutamente nenhum conteúdo, nenhuma notícia que a gente vai trazer para vocês. E peço, como sempre, a ajuda, né, a colaboração de todos vocês. Primeiro, deixando aquele joinha, deixando aquele like no nosso vídeo. E segundo aí, eu queria pedir a colaboração de vocês através do Pix aqui do canal, né? Nosso canal está indo a todos os jogos, fazendo a cobertura jornalística, participando das coletivas de imprensa, e a gente precisa, infelizmente, pedir, né, a ajuda de vocês, porque é muito caro, é muito custoso aí tá viajando, né? Os próximos 2 jogos são fora de casa, um em Chapecó e outro em Goiânia. Então, para a gente enviar os nossos jornalistas para partidas, infelizmente, a gente tem que pedir aí a moral de vocês com qualquer valor, 1, 2, 5, 10, 20 reais, qualquer valor já ajuda, né? Se todo mundo que assistir esse vídeo aqui agora, que a gente está postando, doasse um realzinho no nosso Pix, a gente ia poder enviar aí o Lineker já para a próxima partida lá em Chapecó e para o jogo seguinte lá em Goiânia também. Então, quem puder chegar junto, Pix do canal é esse aqui na tela agora, e aqui em cima tem o QR Code também para a galera poder dar essa moral para o nosso trabalho. Combinado? Fechado? Então bora começar o vídeo falando da preparação, né? O Vasco teve folga ontem, né? Os jogadores retornaram da viagem de BH, tiveram ali um período de descanso com a família, importante. O jogador também é ser humano, não é porque perdeu que vai ter que botar os caras para treinar no dia seguinte. Então tiveram ali, né, um período de recuperação para poder dar uma descansada também, ficar com a esposa, ficar com os filhos, ficar ali com os familiares. E hoje voltam os treinamentos normalmente lá no Centro de Treinamento Moacir Barbosa, né? O Vasco vai ter aí a semana cheia de treinamento, não vai ter jogo, né? O Vasco vai folgar essa semana, né? A partida que seria contra o Cuiabá em São Januário será remarcado devido à situação de calendário, ou seja, o Vasco vai ter aí todos os dias de preparação. Vamos poder com tranquilidade assistir na quinta-feira a partida entre Corinthians e Grêmio, que é o nosso próximo adversário aí pelo Campeonato Brasileiro, né? Estudar o adversário, entender quais são os pontos fortes, os pontos fracos aí da equipe gremista, né? E também o Vasco vai ter tempo para recuperar jogadores. O Adson, que mais uma vez saiu mancando dessa última partida contra o Galo. Tem também a situação de Dimitri Payet, que foi poupado de mais um jogo nesse final de semana. A tendência é que ele tenha condições de ir a campo aí na próxima partida. E também a estreia do Souza, né? O Souza que está sendo esperado aí já poder ser relacionado para a partida do domingo contra o Grêmio. Então o Vasco vai ter aí todo esse período de preparação, de treinamentos, né? O Vasco que não tem nenhum desfalque aí em relação a jogadores suspensos
suspensos, o que é muito importante também, né? Provavelmente o único jogador que ficará fora por lesão é o João Vitor, que ainda está se recuperando, né? E a tendência é que ele esteja disponível para voltar a jogar com a camisa do Vasco na 12ª ou na 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eu acredito que teremos mudanças no time titular, tá? Depois de uma péssima atuação do Prachetti e do Coutinho estreando ali no segundo tempo, a gente conseguiu uma informação que o Coutinho será titular já desse jogo aí do domingo contra o Grêmio. Outro jogador que é dúvida é o Adson. Se não se recuperar a tempo, o nosso treinador Rafael Paiva vai ter que mudar alguma coisa no time titular. Ele tem opções, né? O Emerson Rodrigues entrou no último jogo, o próprio Alex Teixeira também entrou no último jogo ali, aberto pelos lados, tem o Dimitri Payet voltando aí a ser relacionado, que é mais uma opção, tem o Eric Marcos, jogador da base, enfim, durante a semana, Paiva vai trabalhar, vai entender qual será a melhor formação para a gente ir buscar uma vitória, né? O Vasco nesse momento está na 11ª colocação do Campeonato Brasileiro, né? O Vasco está a 8 pontos de vantagem do Vitória da Bahia, que é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento, e o Vasco está a 7 pontos de desvantagem para o primeiro time ali na zona de classificação para a Libertadores da América, que é o Bahia, né? Que tem 30 pontos, o Vasco tem 23 nesse momento. Então, uma vitória contra o Grêmio poderia dar um salto na tabela para o Vasco aí e também uma distância maior ali do Z4, né, dos times que estão lá embaixo brigando contra o rebaixamento. Queria lembrar a galera que na quarta-feira agora a nossa parceira do canal, a Betwinner, vai ter aquela promoção esperta aí para a galera que quiser participar, né? A Betwinner, como sempre, vai estar dando prêmios aí para a rapaziada. E o prêmio dessa semana é um prêmio muito bacana. Eles vão estar dando aí R$15 mil no Pix para a rapaziada que participar, né? Se cadastrando lá na Betwinner. Serão 15 vencedores. Cada vencedor leva para casa R$1.000 e mais uma camisa, né? Mais uma camisa de jogo do Vasco. Aí o vencedor podendo escolher se quer botar nome, número nas costas, camisa de jogador ou camisa aí somente com o próprio nome da pessoa nas costas. Então, para participar, é aquele velho ditado, né? Basta você se cadastrar na Betwinner, fazer um depósito lá de pelo menos R$5, você que já é cadastrado, você automaticamente fazendo o depósito de R$5, você já estará participando também. O link para se cadastrar para quem ainda não é cadastrado tá lá no primeiro comentário fixado aqui do nosso vídeo de hoje. Combinado? Fechado? Bora falar agora sobre mercado da bola. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a situação, né, da SAF do Vasco. Situação é a seguinte: essa semana o Vasco pode ter aí um anúncio de mais 2 contratações, mais 2 jogadores, né, o Pedrinho, como a gente já vem falando para vocês aqui nas últimas coletivas, nas últimas entrevistas que ele concedeu, inclusive aqui para o nosso canal, né, ele falou que o Vasco busca aí pelo menos mais 2 jogadores. Pelo que a gente apurou, um é um zagueiro para chegar e ser titular do Vasco e o outro seria um atacante, né, um jogador ali que poderia chegar para agregar no setor ofensivo. Inclusive, pro setor ofensivo, né, a gente até entrevistou o Allan Kardec, jogador do Galo, nesse último jogo, né, após a partida, a gente perguntou para ele sobre a possibilidade dele voltar a vestir a camisa do Vasco, né, e ele deu uma desconversada, mas pelo que eu entendi, ele foi oferecido ao Vasco, né, ele tem contrato até o final do ano com o Galo e poderia ali, né, ser aprovado pelo Pedrinho, pelo Felipe e pelo departamento de futebol do Vasco, chegar para ser um reserva do Verratti. Não é a minha primeira opção, tá? Já deixar claro para vocês, acho que tem jogadores mais interessantes no mercado, o próprio Davidson, jogador do Cuiabá, ou então ir na Argentina, buscar um centroavante, né, para poder ser o reserva do Verratti, acho que são opções mais interessantes no momento aí do que o próprio Allan Kardec. Outro nome que foi especulado no Vasco ontem, mas depois o empresário do jogador descartou, né, o interesse do Cruz Maltino, foi o atacante Aleph Manga, jogador do Curitiba, né, teria sido afastado do Curitiba, mas parece que voltou a treinar, parece que vai voltar a ser integrado por lá, né, surgiu ali uma conversa de bastidor dentro do Vasco ontem, que o Vasco poderia ter tentado aí trazer o jogador, mas parece que o empresário aí já desmentiu essa situação. E para o setor defensivo, sigo batendo na tecla de IR Mina. Inclusive, ontem tive uma informação que mais um clube brasileiro aí estaria na briga, que seria o Internacional de Porto Alegre, né? Vasco, Cruzeiro, Grêmio, Internacional, Botafogo, então vários clubes aí que despertaram interesse no Mina, e ele que ainda tem um vínculo, né, com o Cagliari da Itália, podendo estender o contrato dele por mais um ano por lá.
titular, mas o próprio Mina já deu uma entrevista falando que vê com bons olhos uma volta ao futebol brasileiro, né? E semana passada, o Pedrinho e também o nosso executivo de futebol, Marcelo Santana, foram perguntados sobre a possibilidade do Vasco contratar o zagueiro Yerry Mina, né? E os dois tiveram uma reação muito parecida, né? Os dois deram uma risadinha, falaram que depois falariam sobre o assunto, ou seja, basicamente confirmando que existe interesse e que existe uma negociação aí de possível contratação do zagueiro colombiano. Um outro jogador que também foi especulado no Vasco aí nos últimos dias foi o zagueiro Samir, ex-jogador do Flamengo, jogou muito tempo no futebol italiano, atualmente joga no América do México, né? Futebol mexicano. Parece que existe sim uma possibilidade, porém o Vasco não trata o Samir como a primeira opção, né? A primeira opção sim seria o zagueiro colombiano Yerry Mina, pela estatura, pela idade, pela forma que ele poderia se encaixar nesse sistema defensivo do Vasco. Então a gente fica aí buscando, a gente segue buscando informações, qualquer novidade a gente traz para vocês no decorrer dos próximos vídeos. E agora entrar num assunto polêmico que está dividindo opiniões, um assunto aí que até agora a gente não tem nada oficial, então qualquer um que falar alguma coisa nesse momento é apenas opinião, é apenas teoria, eu tenho a minha, você vai ter a sua, outros vão pensar de outra forma. O fato é, existe uma coisa que é concreta e que é real. Semana passada houve um acordo bilateral. Esse acordo foi feito entre o Pedrinho e o Kenneth King, entre o Clube Associativo e a ACAP, que é a empresa que acabou assumindo, né, o controle da 777, depois de todos os escândalos, de todas as dívidas, né, que a empresa lá do Josh Wander e do Steven Pasco acabou acumulando, né? Então a ACAP, comandada pelo Kenneth King, vinha conversando, vinha tendo várias reuniões com o Pedrinho aí para poder tentar apaziguar a situação do Vasco com o sócio, né, com a empresa aí que acabou herdando ali a situação da 777. E na semana passada houve esse acordo, o Vasco acabou entrando ali com um pedido de suspensão da ação que dava ao Pedrinho o comando da Vasco SAF. Essa ação está suspensa aí por 90 dias, agora ali mais ou menos 85, né, que já se passaram 5 dias, e aí surgiram várias possibilidades, surgiram várias teorias ali do que poderia estar acontecendo. Com as pessoas que eu conversei, advogados, juristas, pessoas próximas ao Vasco da Gama, muita gente falando que o Pedrinho não ia aceitar um acordo caso já não tivesse uma segurança financeira, que o Vasco teria condições de manter salários em dias, de trazer o Felipe Coutinho aí por um ano, de repatriar o Souza e o Alex Teixeira e de fazer contratações de um nível do Yerry Mina. E para que o Pedrinho tivesse essa segurança financeira, talvez aí um novo parceiro, uma nova empresa, com certeza estaria ali comprando, né, o que era anteriormente da 777 e nesse momento por justiça da ACAP. Porém, ainda não tem nada oficial, isso é apenas uma teoria, isso é apenas aí realmente o que a gente acredita. E mais uma vez volto a falar para vocês, não acho que essa venda vai acontecer no estalar de dedos, não acho que o Pedrinho vai anunciar do dia para a noite quem é o novo dono da Vasco SAF ou quem é o comprador. Acho que a gente pode ter um nome, porém existe todo um processo que deve acontecer para que isso venha acontecer aí no futuro do Vasco. E volto a dizer para vocês, acredito que o Pedrinho vai continuar no comando do futebol do Vasco, pelo menos até o final da temporada, para garantir que o Vasco não correrá riscos de um novo rebaixamento e, quem sabe, do Vasco buscar, né, uma classificação para uma vaga de Sul-Americana, para uma vaga de pré-Libertadores, ou até mesmo uma vaga aí numa fase de grupos da Libertadores do ano que vem. E volto a repetir aqui para vocês, para mim o Pedrinho cobrou da ACAP e cobrou, talvez já desse novo investidor, uma segurança financeira para que ele pudesse fazer investimentos nas vindas do Coutinho e de outros atletas nesse momento aí na janela de transferências. Então talvez essa semana, talvez semana que vem, a gente possa vir à tona aí, né, com o nome de quem seria, né, esse investidor, de quem seria esse fundo. Muitos falou ontem, talvez ali do dono do Chelsea, dono do Dodgers, né, um gigante lá da Liga de Beisebol dos Estados Unidos. Muitos falou também há um tempo atrás de um fundo árabe. Muitos falou da Crefisa, do seu Lamarca, que tem uma proximidade, tem uma amizade muito grande também com o Pedrinho. O fato é, nesse momento, apenas teorias, apenas pensamentos e nada de concreto em relação aí a esse novo parceiro do Vasco da Gama. Beleza, rapaziada? Então, basicamente, isso por agora. Hoje à tarde a gente está de volta aí por volta das 4 horas, fazendo aqui a nossa segunda edição. Teremos a live A Hora do Vasco, hoje meio-dia. Então não percam aí essa live, que vai ser muito bacana. E hoje, às 8 da noite, estaremos de volta também para a nossa tradicional live, com direito a um sorteio de uma camisa oficial do Vasco,
com o nome e número do Coutinho nas costas e o autógrafo do mágico do Coutinho na frente da camisa, beleza? Então deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e vamos pra cima, porque aqui, ó, aqui é Vasco. Valeu!